Agora na Alvorada FM você vai ouvir Papo de Especialista. Um programa da PUC Paraná, programa que traz as vozes mais experientes do meio acadêmico. Olá, bom dia! Hoje é sábado, dia 30 de novembro. Eu sou Renata de Paula e fico na sua companhia pela próxima hora. Hoje é o Dia do Teólogo e esse é justamente o tema da minha conversa de daqui a pouquinho com o Padre José Cristiano. Ele é professor do curso de Teologia da PUC Paraná, campus Londrina. Mas antes da nossa entrevista, fique por dentro com o Giro PUC. Papo de Especialista. É cada vez maior o reconhecimento que a saúde mental tem alcançado no contexto da saúde pública. Por isso, a PUC Paraná Londrina propõe a especialização em psicologia e saúde mental. O curso oferece suporte teórico e técnico aos profissionais da saúde mental que enfrentam os desafios contemporâneos, como o uso abusivo de substâncias, condições de vulnerabilidade, manejo de crises, bem como as suas inter-relações. A pós-graduação é destinada a profissionais com atuação direta e indireta em serviços de saúde mental, como psicólogos, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, dentre outros. Quer saber mais? Entre no site da PUC Paraná Londrina. Lembrando que as inscrições estão abertas. O curso de pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal da PUC Paraná Londrina, ofertado na modalidade online ao vivo, permite o aprofundamento das temáticas relacionadas ao processo penal. Além disso, o curso oferece uma visão multidisciplinar com conteúdos das mais variadas áreas do direito e análise de casos concretos e jurisprudências. Ao término do curso, o profissional especializado em direito penal e processo penal terá capacidade de lidar com os mais diferentes e complexos casos envolvendo o direito penal, em especial megaprocessos que tramitam no Poder Judiciário. E você, ficou interessado, ficou interessada? As inscrições já estão abertas. Papo de Especialista. A especialização em inovação e inteligência artificial para negócios da PUC Paraná Londrina destina-se a formar gestores e líderes capacitados para utilizar a inteligência artificial como ferramenta estratégica de apoio à tomada de decisão, inovação e eficiência nos negócios. O curso online foi desenvolvido para profissionais de formação em negócios, abordando a IA de forma prática e acessível, sempre focada em resultados empresariais. O curso possibilita que os participantes desenvolvam uma visão estratégica orientada por dados, tornando-se aptos a liderar transformações digitais com uma abordagem centrada no usuário e na inovação contínua. Se inscreva no portal da PUC Paraná Londrina. O Dia do Teólogo, celebrado hoje, 30 de novembro, é uma homenagem àqueles que se dedicam ao estudo profundo das verdades divinas e da fé. Esses profissionais têm a missão de interpretar e ensinar os fundamentos religiosos, promovendo o diálogo entre a espiritualidade e a sociedade. É um dia para reconhecer a importância desses profissionais na construção de uma compreensão mais ampla da existência e do sagrado. Por isso, eu tenho o prazer de receber hoje o Padre José Cristiano Bento dos Santos, que é professor da PUC Paraná, campus Londrina, atua no curso de Teologia. Bom dia, Padre, sua bênção, seja bem-vindo. Bom dia, Renata, Deus abençoe. Bom dia também para os nossos ouvintes, um bom dia com fé, esperança e caridade nesse Dia do Teólogo. O Padre José Cristiano é doutorando em Sociologia pela UEL, possui mestrado em Ciências Sociais também pela Universidade Estadual de Londrina, capacitação profissional em Ensino de Filosofia e Ciências da Religião pelo Instituto ProMinas, especialização em Gestão Escolar, Administração, Supervisão e Orientação pela Universidade Norte do Paraná, possui bacharelado em Teologia pela PUC e Filosofia pelo Seminário São José, Diocese de Campo Mourão. Padre, antes da gente começar a conversar especificamente sobre o Dia do Teólogo, lendo o currículo do senhor, eu fiquei curiosa.
que o senhor estuda? Qual é o tema da sua tese? O tema da minha tese é racismo e migração, que eu estou fazendo, né? E o meu locus de pesquisa é a Missão Paz, o trabalho que a Missão Paz faz no acolhimento, na acolhida dos migrantes haitianos e também toda a sua atuação no combate ao racismo. No meu mestrado eu trabalhei a atuação da pastoral afro no combate ao racismo. Aí resolvi dar continuidade na minha pesquisa envolvendo também a migração, porque migração e racismo estão juntos, caminham juntos. A gente percebe, são fenômenos interligados, né? A migração e o racismo. Porque os migrantes haitianos, africanos também, os migrantes da pele negra ou pele escura sofrem racismo no nosso país. Porque no Brasil, a cor da pele ela é a marca racial do indivíduo. E é algo que não tem como esconder, né, padre? Sim, é estrutural, é institucional, é cultural. É um dos nossos desafios, e é um desafio também para a teologia. Por isso que nós debatemos a teologia negra, que é uma teologia que parte da reflexão de uma espécie de decolonialidade, né? Porque tudo que nós temos na nossa cultura é branco e até Deus é branco, então a teologia negra, ela desconstrói esse brancocentrismo no sagrado. Padre, parabéns pelo trabalho. O senhor comentou aqui com a gente nos bastidores que está na fase final da pesquisa, né? O senhor tem que depositar o trabalho no início do ano que vem, depois já vem a defesa. Que Deus o abençoe e já está acabando, padre. Amém. Existe vida após doutorado, padre. Mas deixa a gente acabado. Faz parte, né? Faz parte. São 4 anos que quando a gente começa, a gente fala, nossa, 4 anos... Vai sobrar tempo, depois você vê, não, 4 anos não. Falta tempo falta na realidade, tempo, né? Sobre estresse e falta tempo. Padre, entrando propriamente na nossa pauta, né? Parabéns, hoje é o dia do teólogo. Obrigado. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, por favor, o que é a teologia. A teologia, como você leu no início do nosso diálogo, né? O estudo sobre as verdades da fé. A teologia, a terminologia teologia, o termo teologia, nasce na Grécia Antiga com Platão. Platão foi pioneiro, né, na afirmação do termo teologia ou na constituição desse termo. Theos, Deus, logia ou logos, palavra ou estudo, como nós aplicamos em outras ciências. Logos significa palavra ou discurso. Daí nós podemos definir a teologia como um discurso sobre Deus, uma palavra sobre Deus, como disse Karl Rahner. A teologia é também, segundo o teólogo Agenor Brighenti, nosso teólogo catarinense, é o esforço da reflexão sobre a praxis das comunidades eclesiais ou da própria igreja, né? Por isso que a teologia ela é crítica e sistemática, porque ela analisa toda a praxis pastoral ou a prática pastoral da igreja. A teologia ela é uma reflexão crítica, né, a partir da tradição que lhe deu origem. Aí nós podemos falar da teologia cristã. Como católico, eu faço teologia católica, né? E a teologia católica ela tem um tripé, que é a tradição, a Bíblia e o magistério da igreja. Então, ela é uma reflexão crítica a partir desses elementos, desses 3 elementos que eu disse: tradição, Bíblia e magistério da igreja. Então, ela
analisa a coerência interna de uma determinada tradição, da tradição que lhe deu origem, no caso a cristã, e confronta com os valores de uma determinada sociedade. A teologia, ela reflete Deus e o homem. Daí nós podemos falar de antropologia teológica, que é o estudo do homem a partir da imagem e semelhança de Deus. A teologia, ela é um estudo muito amplo, e nesse estudo, Deus é o sujeito e também o objeto ao mesmo tempo, no sentido de sujeito, porque ele que nos inspira a fazermos teologia. E ele também é o objeto, porque ele entra na nossa reflexão. Se eu fosse falar o que significa de fato o termo teologia, eu poderia ficar aqui uma hora falando, porque é muito amplo e não se esgota. Por isso que nós temos a teologia pastoral, a teologia profissional e a teologia popular, teologia pastoral e a teologia profissional. A teologia popular é aquela reflexão simples que nós temos de Deus, aquela reflexão do dia a dia. A pastoral é aquela que nós fazemos na comunidade eclesial. E a profissional é a do teólogo, aquele que está na pesquisa, na docência, na orientação profissional das instituições. A teologia, como conhecimento, tem como objetivo organizar as informações da realidade e dar sentido também para a realidade. Nós somos seres que questionam, né? De onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, por que o mundo funciona assim. Então a teologia, ela ajuda a responder esses questionamentos. Por isso que ela tem como objetivo organizar as informações sobre o real. Nós sabemos que o real ele é bem complexo. Você está ouvindo Papo de Especialista. Padre, a gente vai para o primeiro intervalo e no próximo bloco eu vou pedir para o senhor explicar para a gente qual é o papel do teólogo na sociedade. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos apresentando Papo de Especialista, um programa da PUC Paraná. Não saia daí, fique ligado, voltamos já. Voltamos a apresentar Papo de Especialista, um programa da PUC Paraná, o seu encontro semanal com o conhecimento. Estamos de volta, hoje é sábado 30 de novembro, hoje é o dia do teólogo e eu converso com o padre José Cristiano Bento dos Santos. Ele é professor do curso de teologia da PUC Paraná, campus Londrina. Padre, qual é o papel do teólogo na sociedade? O papel do teólogo é ajudar a sociedade a ser melhor, né? Como todo profissional tem como objetivo ajudar a sociedade a funcionar de forma mais humana e também na questão do teólogo de forma mais cristã, porque o cristianismo serve de modelo para as nossas relações saudáveis nesse mundo. Então, o teólogo tem uma contribuição social, como todas as áreas têm a sua contribuição social. Na questão do teólogo, a sua contribuição é ajudar a sociedade a compreender melhor os mistérios de Deus, as verdades de Deus e também do homem. Nós pregamos ou discursamos sobre um Deus que se fez humano, que é modelo também de humano para o homem, para a mulher, como afirma Gaudium et Spes, documento do Concílio Vaticano II. E hoje é um desafio o teólogo ajudar a compreender melhor a imagem de Deus, as verdades de Deus,
porque vivemos numa sociedade tão polarizada que acaba instrumentalizando a religião para dominar o outro. Hoje, no campo da teologia, nós falamos da teologia do domínio, que prega um Deus carrasco, opressor, um Deus que está do lado dos opressores e não dos oprimidos, um Deus que aceita as injustiças. Nós vivemos num estado laico, porém o seu funcionamento ele é religioso porque é baseado, né, a política é baseada em pautas de costumes. Isso muitas vezes acaba prejudicando, né, a imagem desse Deus amoroso que o próprio Cristo veio pregar, e que a teologia católica, ou melhor, cristã, ela tem a missão de apresentar esse Deus revelado em Jesus Cristo. E a contribuição do teólogo é dialogar com outras áreas também, como a própria medicina. Hoje nós falamos em saúde e espiritualidade, né? Em administração e também religião. Daí podemos falar de gestão espiritual. A palavra gestão vem do campo da administração. A contribuição do teólogo, de fato, é ajudar a compreender melhor a imagem de Deus, as verdades de Deus, as verdades do homem, e dialogar com outras áreas que a nossa sociedade tem. A nossa sociedade, ela é plural, graças a Deus, né, que é uma sociedade diversa ou diversificada, plural porque ela tem várias áreas, e todas as áreas, principalmente da ciência, são para ajudar a sociedade a ser melhor, a ser mais humana. Padre, e quais são as principais áreas de estudo dentro da teologia? A teologia tem a sistemática, a dogmática, a teologia moral, a teologia bíblica e a teologia pastoral. No campo, principalmente no campo da sistemática, a teologia trabalha com a cristologia, eclesiologia e a escatologia. São disciplinas estruturantes da teologia. A cristologia é a chave, né, para compreendermos a escatologia, a eclesiologia e até a mariologia, que é o estudo de Nossa Senhora, de Maria. Nós precisamos estudar a cristologia, termos a cristologia como a chave, porque é ela que nos ajuda a compreender as outras ciências, aí entrando na área da Bíblia, da pastoral e também da teologia moral, né? A moral católica como modelo para as nossas relações. E o senhor atua em qual área? Eu, na minha área de trabalho na PUC, eu trabalho com a teologia moral social, que é a doutrina social da igreja, que se resume nos princípios e nas orientações da igreja sobre a questão social, né? E o próprio catecismo isso afirma, não é nem questão ideológica, o próprio catecismo afirma que a igreja tem um dever de emitir juízo sobre as questões sociais, políticas e econômicas. E tem gente que não conhece a doutrina social, acha que isso é ideológico, mas não é. Orientação da própria igreja através do catecismo. Também na PUC eu trabalho com teologia e sociedade, que é a cultura religiosa, né? O estudo das religiões a partir de forma científica. E essa disciplina eu leciono nos outros cursos também.
na teologia, na medicina, no direito, na engenharia de produção, na administração e na psicologia, porque é um conhecimento multidisciplinar, e como a PUC é uma instituição confessional, então todos os cursos são obrigatórios, né, a estudar ou fazer essa disciplina. E a teologia e sociedade é também uma forma de preparação ou de capacitação para os estudantes que fazem o projeto comunitário, né, como uma disciplina também obrigatória. Então, no eixo humanístico, nós temos a ética, a filosofia e a teologia e sociedade, que preparam o estudante para a atuação no projeto comunitário. Então, eu também faço parte de outros cursos na PUC. A gente já comentou aqui em outras edições do Papo de Especialista, o projeto comunitário, como o padre bem mencionou, ele é comum a todos os cursos da PUC e é um braço de extensão, é a PUC agindo na comunidade. Então, esses estudantes formam equipes multidisciplinares, né, padre? E vão trabalhar em instituições sociais, em ONGs, em projetos. Então, é uma forma desse estudante sair um pouco ali do ambiente da PUC e ir para a sociedade atuar. Isso. Como a teologia e sociedade, essa disciplina, né, o nome já diz, teologia e sociedade, a contribuição das religiões no funcionamento da sociedade. Para compreendermos a sociedade, nós devemos entendermos um pouquinho sobre religião, e para compreendermos a religião, temos que entender a sociedade. Não tem como, porque a religião, ela está na estrutura da sociedade, né? Padre, a gente vai para mais um intervalo e no próximo bloco eu quero entender mais sobre quem pode ser teólogo, qual é a formação necessária para ser um teólogo. Não desligue o rádio. Papo de Especialista volta já. Voltamos a apresentar Papo de Especialista, um programa da PUC Paraná. Terceiro bloco do Papo de Especialista. Hoje é o dia do teólogo e esse é o tema da minha conversa com o padre José Cristiano Bento dos Santos. O padre é professor do curso de teologia da PUC Paraná Campus Londrina e ele está concluindo a pesquisa dele de doutoramento na Universidade Estadual de Londrina. Na próxima entrevista já vai ser professor doutor padre José Cristiano. Com fé em Deus, né, padre? Falta pouco. Com fé em Deus. Padre, quem pode ser um teólogo? Toda pessoa de boa vontade e que tenha fé, né? Porque a teologia é um estudo também a partir da fé, como fala o próprio João Batista Libânio, o Clodovis Boff. Por isso que o Clodovis Boff diz fazer teologia ajoelhado, teologia de joelho, né? Porque a teologia trabalha com a fé. Então, toda pessoa de boa vontade, homem ou mulher, leigo, clérigo ou ordenado, pode fazer teologia. Basta ter vontade e interesse, né, em se aprofundar nos estudos sobre a fé revelada, sobre a revelação de Deus, sobre a igreja, sobre religião também. E qual é a formação necessária para ser teólogo ou teóloga? A formação necessária, tradicional, é a graduação, depois a especialização como mestrado e também o doutorado. Na isso PUC... para ser teólogo profissional. Né? Uhum. O senhor comentou com a gente, né? A teologia ela pode ser popular, pastoral ou profissional. Isso. Então, o profissional é uma formação em nível de graduação e de pós-graduação. Isso, mais aprofundada, né? Uhum. Lá na PUC, quanto tempo leva a graduação em teologia? 4 anos. 4 anos de curso. O curso é ofertado no período noturno, matutino? Como é, padre? Por enquanto, o curso trabalha só na parte da manhã, mas há proposta para ser noturno também, para abrir mais para os leigos,
para os religiosos e religiosas, para facilitar, né, o alcance das pessoas até o curso e do curso até as pessoas, né? Abrir mais para a sociedade. Padre, existe diferença entre teólogo e religioso? E aí a gente pensa em religioso a partir de distintas religiões, né? Estamos falando de padres, mas também de pastores. A teologia, nós temos a teologia católica, a teologia protestante, a teologia pentecostal, a teologia budista, a teologia judaica, porque, como eu já afirmei, é o estudo sobre Deus, sobre as verdades reveladas. Eu sou um teólogo católico, então, o teólogo protestante é luterano, o calvinista, então há essa diferença. A nossa teologia católica, ela é fundamentada naquele tripé que eu disse no início: tradição, Bíblia e magistério da Igreja. A teologia luterana tem como base a Escritura, sola Escritura e sola fide. E nós, católicos, partimos da tradição da Bíblia e do magistério da Igreja. Padre, o senhor, enquanto um teólogo, né, o senhor está terminando a sua formação em pós-graduação, o senhor é padre, o senhor é docente. Quais são os principais desafios enfrentados pelos teólogos atualmente? Um dos principais desafios é o fundamentalismo religioso que está tão presente na nossa sociedade, porque o fundamentalismo religioso, ele gera a intolerância, ele é o pai da intolerância religiosa, e a intolerância religiosa acaba se tornando o guarda-chuva de muitas intolerâncias, aí intolerância de classe, de raça, de gênero, intolerância sexual. Então, um dos desafios é o fundamentalismo, né? E nós sabemos que o Brasil, a partir de 1891, com a primeira Constituição, ele se abriu para a laicidade, para ser um Estado laico, né? Depois, a Carta dos Direitos Humanos de 1948, ela afirma o direito à liberdade religiosa. A Constituição, em 1981, afirma a liberdade religiosa, um Estado laico, separação entre Estado e Igreja. Isso é o resultado de esforço de religiosos e também de políticos que acharam que seria melhor separar Estado e Igreja para os dois caminharem como instituições autônomas. Então, depois, por último, em 1988, a nossa Constituição, ela vem reafirmar, né, a Constituição, a liberdade religiosa na Constituição de 1891 e depois na Carta Universal dos Direitos Humanos de 1948. Porém, nós percebemos ainda um fundamentalismo religioso e também a intolerância que é filha do fundamentalismo religioso. O próprio Papa João Paulo II, no documento Interpretação das Sagradas Escrituras, ele condena o fundamentalismo, principalmente o fundamentalismo da leitura bíblica, que gera cegueira nas pessoas. E esse fundamentalismo, ele acaba atingindo outras áreas também das relações na sociedade. Então, um dos desafios do teólogo é a superação do fundamentalismo religioso, né? Essa
disputa de hegemonia da imagem de Deus. E a imagem de Deus que é colocada no centro hoje das relações no Brasil, das relações sociais, é um Deus carrasco, injusto, preconceituoso, racista, homofóbico, machista. Então, esse é o desafio do teólogo. E também dar resposta para muitas perguntas que a nossa sociedade também ela faz, né? O teólogo ele tem o desafio de responder algumas questões que tocam a nossa existência nesse mundo. Mas eu vejo como desafio, um dos maiores desafios é o fundamentalismo religioso na nossa sociedade, né? Ainda mais que ele é instrumentalizado pelo campo político. Padre, as pesquisas do senhor, né, essa questão do racismo e da migração que o senhor estuda, seria também uma forma de combater esse fundamentalismo? Seria uma resposta teórica do senhor a esse problema? Sim, seria uma forma de reafirmar os direitos humanos, reafirmar também a igualdade de raça, de classe, e mostrar também a religião como um instrumento contraditório, principalmente no campo cristão. O cristianismo tem as suas contradições, né? Num período da história ele foi a favor do racismo, em outro período ele foi contra o racismo, ele se coloca contra. Então, uma forma também de mostrar a contribuição do cristianismo no combate ao racismo e reafirmar o direito do negro, do migrante na nossa sociedade, como garantias constitucionais. Com certeza, padre, com certeza. A gente vai para mais um intervalo, o último, e a gente volta daqui a pouquinho para o quarto bloco do Papo de Especialista. Estamos apresentando Papo de Especialista, um programa da PUC Paraná. Não saia daí, fique ligado, voltamos já. Você está sintonizado na Rádio Alvorada e o Papo de Especialista está de volta. Papo de Especialista, último bloco da nossa conversa com o Padre José Cristiano Bento dos Santos, professor do curso de Teologia da PUC Paraná Campus Londrina. Lembrando que o Papo de Especialista é a parceria entre a PUC Paraná e a Rádio Alvorada, a emissora da família. Padre, o senhor já comentou nos blocos anteriores, mas eu vou pedir para o senhor reforçar como a teologia dialoga com outras áreas do conhecimento. Pergunta muito interessante, né? A teologia ela é multidisciplinar, né? Por isso que é uma ciência. Ela dialoga com outras epistemologias ou com outros saberes. A teologia ela precisa da história, precisa das ciências sociais, como a sociologia, a ciência política, a antropologia. Então, ela faz parceria para poder aprofundar melhor o seu conhecimento sobre Deus e sobre o homem, como eu disse no início. A teologia ela é fundamental para ajudar outras áreas a compreender melhor o ser humano, como a própria medicina. Hoje a medicina fala muito, né, da questão de saúde, espiritualidade, o quanto a espiritualidade ela ajuda na recuperação do enfermo. Então já há um debate sobre isso, sobre a importância da espiritualidade na recuperação do doente ou do enfermo. A teologia ela também pode contribuir na questão da análise das questões econômicas, como desigualdade, pobreza. Daí nós temos a doutrina social da igreja, que é a orientação do magistério da igreja, como o Papa, os bispos, sobre as questões sociais, econômicas, políticas que nós temos na sociedade.
A teologia não caiu do céu, ela brota do chão da realidade. E nós sabemos que a realidade ela é complexa, não por ser difícil, né, mas por ser múltipla, né? Nós temos várias interpretações sobre o mundo. O teólogo vai interpretar o mundo a partir da teologia, o matemático da matemática, dos cálculos, né? O historiador da história, porque a realidade ela é complexa. Como disse o Papa Francisco na Evangelho Gaudium, o real não supera o ideal, ou seja, a ideia não supera a realidade porque ela é múltipla. Então, a teologia ela pode trabalhar em parceria com qualquer área do saber. Teologia não é uma epistemologia ou um conhecimento fechado. E interessante que a teologia ela trabalha com o diálogo interreligioso, né? Com o diálogo, trabalha o diálogo com outras religiões. E uma das contribuições fundamentais que a teologia oferece para a sociedade é a paz. A paz entre as religiões. Para haver ou para termos paz na sociedade, nós precisamos ter paz ou diálogo entre as religiões. E a teologia ela faz diálogo, ela estabelece um diálogo com outras religiões também, porque religião é resultado de conhecimento, de saberes. Então a teologia ela trabalha com outras áreas científicas e com outras religiões também. Tudo isso para ajudar a sociedade a ser mais humana, a ser melhor. Padre, e a tecnologia e o mundo digital têm influenciado o trabalho de vocês, teólogos? Tem influenciado muito, né? Principalmente a comunicação digital é um grande instrumento potencializador do saber teológico e também da própria transmissão. Quem trabalha na docência precisa se inteirar com as novas tecnologias, principalmente com o mundo digital. E esse mundo digital ele potencializa o ensino e a pesquisa, porque hoje nós podemos pesquisar tantas coisas da área teológica que nós temos na internet. Claro que nós devemos tomar cuidado com a inteligência artificial, né? Que pode ajudar e também pode atrapalhar na questão da pesquisa. No ensino, isso ajuda a teologia, o ensino da teologia a ter um alcance maior. Hoje nós podemos estudar teologia à distância. Então veja a contribuição das novas tecnologias e também do mundo digital para o ensino da teologia e de outras áreas também. E ajuda a dinamizar o ensino da teologia, a transmissão do saber teológico. Então influencia de modo assim, muito positivo. Padre, infelizmente está chegando ao fim a nossa conversa. Tem algum ponto, alguma questão que eu não tenha perguntado e que o senhor acha importante ressaltar, seja sobre a formação do teólogo ou propriamente sobre o Dia do Teólogo? O Dia do Teólogo é fundamental para refletirmos sobre a importância da nossa contribuição para a sociedade ser melhor, né, e crescer também no conhecimento sobre Deus e sobre o ser humano. Então, o Dia do Teólogo favorece um debate sobre a nossa contribuição social. Agradeço pelo convite. A gente que agradece, Padre. Deus abençoe sua vida, sua vocação, suas pesquisas e até uma próxima conversa. Obrigado, até. Você está ouvindo Papo de Especialista.
Eu agradeço também a você que continuou com a gente ao longo desta manhã. Continue sintonizado, sintonizada em 106.3 FM. O Papo de Especialista é uma parceria da PUC Paraná Campus Londrina e da Rádio Alvorada. A apresentação Renata de Paula, trabalhos técnicos de Everton Gasparini. Te desejo um excelente final de semana. Este foi o Papo de Especialista, um programa realizado pela PUC Paraná. Papo de Especialista.